pessoal, venho aqui falar-vos um bocadinho de pele. É uma grande dúvida e é uma coisa que realmente toda a gente fala. Mensagens que recebo, pedidos de esclarecimento, tem tudo muito a ver com a pele. Então, uma coisa que eu quero que vocês percebam é que existem vários tipos de pele e vários estados de pele. Ou seja, nós temos tipos de pele, temos 4. Pele oleosa, que é uma pele extremamente grossa, com aquela aparência espessa, com os poros bastante marcados e com muito brilho. É uma pele que tem muita produção sebácea, portanto vai gerar sempre muito desconforto, porque sentimos sempre que a pele está como se fosse úmida. Em relação à durabilidade da maquilhagem, é uma pele que exige muitos cuidados, ou seja, que exige, falando de maquilhagem, desde o uso de matificantes, base matificante, oil free, mais pó translúcido para matificar ao máximo. Portanto, é uma pele que exige bastantes cuidados no sentido de matificar para que dure a maquilhagem e tratar, no fundo, de controlar a produção sebácea. Isto no caso da pele oleosa. Em termos de maquilhagem, eu depois aprofundo melhor o tema. Agora é mesmo a parte da cosmética, de matificar para que dure a maquilhagem e tratar, no fundo, de controlar a produção sebácea. Isto no caso da pele oleosa. Em termos de maquilhagem, eu depois aprofundo melhor o tema. Agora é mesmo a parte da cosmética, ou seja, o tratamento, porque sem um bom tratamento nós não conseguimos ter uma boa maquilhagem, e é isso que as pessoas têm que perceber cada vez mais, que o estado e o tipo de pele são coisas a ter em conta quando queremos fazer uma maquilhagem especial para determinado evento. Isto porquê? Porque se não tivermos uma boa base para trabalhar, uma boa pele, uma boa tela, o resultado pode ser posto em causa. Portanto, fiquem atentos aos próximos posts que eu vou especificar mais. 2. Uma pele mista. Uma pele mista, digamos que tem uma mistura de dois tipos de pele, que é a pele normal, e a pele oleosa. Normalmente este tipo de pele apresenta-se mais normal a seca, nas maçãs do rosto, e mais oleosa na zona T, na chamada zona T. Portanto, é uma pele que exige um bocadinho mais de matificante na zona T e é uma pele considerada normal, sem grandes cuidados, ou então uma pele seca nas maçãs do rosto. Esta pele é uma pele que apresenta alguns poros na zona do nariz, mesmo pode apresentar inclusivamente os chamados pontos negros, que são no fundo poros oxidados pela gordura. É uma gordura que vem à superfície e oxida em contacto com o oxigênio e mesmo acumulação de impurezas. Mas é uma pele que pode mesmo chegar a ser sensível nas maçãs do rosto, portanto é uma pele que já tem bastante resposta no mercado e não exige também demasiados cuidados quanto a pele oleosa ou quanto a pele extremamente seca. Portanto é uma pele que conseguimos controlar. Para isso temos mesmo é que fazer esfoliações regulares e máscaras hidratantes. Obviamente que uma pele oleosa exige também o uso regular, mas mesmo regular, de esfoliantes. A saber que uma pele oleosa pode usar esfoliante até 2 vezes por semana. Isto obviamente vai variar, porque podemos ter uma pele oleosa com tendência acneica e, se assim for, se apresentar vários sinais de acne, a pele supostamente estará inflamada. Portanto, não convém fazer muito regularmente esfoliantes. Contudo, existem no mercado também esfoliantes que são apropriados para peles sensíveis, que são chamados enzimáticos, que não contêm aquelas microesferas, nem fazem aquele efeito, por assim dizer, lixa, não é tão abrasivo, portanto há que ter em conta a escolha do esfoliante. São tudo temas que eu vou abordando, porque realmente isto tem que ser dividido por categorias, porque senão fica aqui um imbróglio de pele, tipo de pele, isto é abrasivo. Portanto, há que ter em conta a escolha do esfoliante. São tudo temas que eu vou abordando, porque realmente isto tem que ser dividido por categorias, porque senão fica aqui um imbróglio de pele, tipo de pele, estado de pele, que vocês acabam por não perceber nada. Portanto, agora é só mesmo uma noção básica de todos os tipos de pele que existem e os estados de pele, ok?
A pele normal é uma pele de sonho, qualquer pessoa gostava de ter, sem grandes imperfeições, é uma pele lisa, com aparência regular, quer a nível de coloração, quer de aspecto, ou seja, não é uma pele excessivamente brilhante, nem excessivamente baça, portanto, é uma pele, mesmo como o nome diz, super, super normal, ok? Mas temos a pele seca, e a pele seca é uma pele que já, se não for tratada, ok, os sinais são estes. Tendência a repuxar, a repuxamento, ou seja, vocês ao falar, ao longo do dia, em condições como ar-condicionado, calor, frio, se não for tratada, ok, os sinais são estes. Tendência a repuxar, a repuxamento, ou seja, vocês ao falar, ao longo do dia, em condições como ar-condicionado, calor, frio, é uma pele que já apresenta alguns sinais de repuxamento, é uma pele que tem tendência a ganhar mais ruga, no caso das peles mais maduras, é uma pele... Porque é que... Agora vamos fazer o seguinte, porque é que frio é uma pele que já apresenta alguns sinais de repuxamento, é uma pele que tem tendência a ganhar mais ruga, no caso das peles mais maduras, é uma pele... Porque é que... Agora vamos fazer o seguinte, porque é que dizem que uma pele madura, seca, tem mais tendência à ruga do que uma pele oleosa? Porquê? Porque o facto da pele de ser seca tem mais tendência a estalar. Vocês, se repararem, tudo o que nós, imaginem um tecido ao sol, um plástico ao sol, o que é que acontece? Ele desidrata, ele vai ficar completamente ressequido e o que é que acontece? Ele parte. É o mesmo que acontece com a nossa pele. Assim é com o uso frequente de solário. O que é que acontece? A pele seca e tem tendência a partir, causa um envelhecimento precoce. Portanto, nós temos que ter mesmo cuidados para evitar os danos causados pelo sol, pelo stress, que hoje em dia estamos sujeitos. O que é que acontece? A pele seca e tem tendência a partir, causa um envelhecimento precoce. Portanto, nós temos que ter mesmo cuidados para evitar os danos causados pelo sol, pelo stress, que hoje em dia estamos sujeitos, pela poluição. Portanto, isto são tudo fatores a ter em conta. Eu estou a dispersar, portanto, vamos voltar à pele seca. Pronto, a pele seca, no fundo, tem tendência a repuxar, tem tendência a ganhar ruga, e é uma pele baça, sem brilho, ok? Esta é uma pele seca. Depois, obviamente, existe a pele muito seca. E a pele muito seca, no fundo, não é mais do que aquilo tudo que eu já enumerei em relação à pele seca, contudo, muito mais agravada e muito mais danificada. Portanto, é uma pele que ainda exige cremes mais ricos em componentes de hidratação, como a glicerina, como a vaselina. Portanto, exige sempre o uso de muitas gorduras, porque é uma pele que tem tendência a não preservar a hidratação, não consegue armazenar os níveis de hidratação necessários para que esteja equilibrada. Portanto, esta é uma pele muito seca. Além de que é uma pele extremamente baça, ok? Portanto, estes são os tipos de peles que existem. Pele oleosa, pele mista, pele seca e pele muito seca. No meio temos a pele normal. Portanto, estes são os tipos de peles que existem, os tipos de pele que existem, e portanto, oleosa, pele mista, pele seca e pele muito seca. No meio temos a pele normal. Portanto, estes são os tipos de peles que existem, os tipos de pele que existem, e portanto vamos abordar cada um deles e eu vou partilhar convosco algumas dicas que são importantes e que fazem toda a diferença no vosso ritual diário, sem perderem muito tempo do vosso dia. Vou passar agora a dizer-vos aquilo que devem fazer no vosso ritual, ou seja, a limpeza e a lavagem da pele são duas coisas distintas. Devem ser feitas de manhã e à noite, ao deitar. Isto porquê? De manhã é quando nós acordamos e durante a noite a pele vai libertando as toxinas acumuladas no dia anterior. Por mais limpa que esteja a pele, durante a noite há uma renovação celular, portanto quer dizer que a pele vai mandar à superfície tudo aquilo que está mais gordura em excesso, toxinas que estejam armazenadas do dia anterior, portanto daí isso é tão importante limpar o rosto de manhã.
Muitas vezes já me disseram, mas porquê é que eu preciso limpar o rosto de manhã se eu estive toda a noite a dormir, estive na cama, portanto não estive exposta a nada? É por estas razões que eu acabei de enumerar, ok? É mesmo muito importante haver essa limpeza de manhã de todos os resíduos que vêm à superfície durante o sono. Outra coisa portanto, devemos respeitar os 2 passos da limpeza, que é, limpeza é no que diz respeito a desmaquilhar o rosto, não havendo o uso de água. Devemos fazer a limpeza e a lavagem. A limpeza implica que não se use água, é limpeza a seco, vá. A lavagem é com água. A limpeza é feita com um desmaquilhante ou com uma água micelar, algo que não precise ser retirado com água, que só vá mesmo remover toda a maquilhagem, ok? E depois sim passamos à lavagem, que é o que vai usar a água. Isto para quem gosta, claro, porque há pessoas que não gostam mesmo de sentir a sensação da água no rosto, portanto, nesses casos é diferente. Então, se for uma pele mista oleosa, normalmente sentem-se bem com o uso de água, porque é mais refrescante, sentimos a pele muito mais revigorada. Portanto, aconselho então a usar um desmaquilhante para tirar toda a maquilhagem e logo de seguida usar um sabão para usar com água, enxaguar, tirar o resto do desmaquilhante e tirar toda a impureza que está na pele. Existem vários no mercado, várias marcas, eu depois a seu tempo posso partilhar alguns convosco, algumas sugestões, mas existem vários. Enxaguar, tirar o resto do desmaquilhante e tirar toda a impureza que está na pele. Existem vários no mercado, várias marcas, eu depois a seu tempo posso partilhar alguns convosco, algumas sugestões, mas existem vários. Portanto, primeiro limpeza, depois lavagem. Uma analogia que se faz muito e não é muito bonita de se fazer, mas é para vocês perceberem, porque nem toda a gente tem a obrigação de compreender todos os termos técnicos e toda a lógica de que é um tratamento de rosto. Uma analogia que se faz muito é, normalmente nós, em nossa casa, não é? Nas nossas tarefas domésticas, não passamos a esfregona sem passar o aspirador, correto? Ok, então o aspirador é a chamada limpeza e a esfregona é a lavagem. Porquê? Porque um é sem água, o outro é com água. Na nossa pele é a mesma coisa. Não lavamos o rosto com sabão, não é? Com água, sem antes o limparmos. Que sentido faria eu, perante o espelho, não é? No meu ritual matinal, chegar ao espelho, ou até o noturno, é igual, chegar ao espelho e dizer assim, bem, vou lavar o meu rosto, e todo este eyeliner, máscara de pestanas ia ficar muito mal tirado, a nossa pele ia ficar ainda mais mal obstruída. Portanto, nunca lavar o rosto sem antes o limpar. É mesmo muito importante, se não o mais importante. Porque antes de um bom creme, se não houver uma boa limpeza, tudo o resto deixa de fazer qualquer sentido. No caso da pele seca ou muito seca, normalmente preferem não usar água em nenhum dos passos e é perfeitamente aceitável. Existem no mercado, como disse, vários produtos que vão dar resposta a essas necessidades e preferências. Portanto, não há desculpa para não fazer uma boa limpeza de pele. Portanto, depois de limpar, depois de lavar, com ou sem água, mas normalmente a maioria das peles pede água. E se usarem um bom produto para a lavagem, nunca sentem a pele a repuxar, mesmo nos casos da pele mais seca. Depois de limpar e lavar, então vamos tonificar. Para que é que serve o chamado tónico? Que muitas vezes os clientes acham que é perfeitamente dispensável e que não faz qualquer sentido, que é uma maneira até de gastar mais dinheiro escusadamente. Então, o tónico tem um papel fundamental. Ele vai servir de veículo, de transporte dos princípios ativos, de tudo o que nós colocarmos depois dele para a profundeza da nossa pele, para a última camada da nossa pele. Então, o verdadeiro tratamento começa aí, que é a preparação da nossa pele para todos os compostos do creme, do sérum que vamos aplicar de seguida. O tónico tem também como função repor o manto hidrolipídico da nossa pele. O que é o manto hidrolipídico? A nossa pele tem uma camada natural de gordura, ok? Quando fazemos a limpeza e quando fazemos a lavagem,
inevitavelmente nós estamos a tirar esse manto hidrolipídico. Ele no fundo serve para duas coisas, uma defender e a outra manter. Eu costumo dizer assim, defender dos fatores externos. Nós se não tivéssemos esta camadinha, inevitavelmente nós estamos a tirar esse manto hidrolipídico. Ele no fundo serve para duas coisas, uma defender e a outra manter. Eu costumo dizer assim, defender dos fatores externos. Nós se não tivéssemos esta camadinha de gordura à superfície, natural, este manto, acabaríamos por estar expostos muito mais aos fatores externos, aos riscos como a temperatura, a luz, a poeira. Íamos ter sempre a nossa pele completamente desprotegida e exposta a todas essas agressões. Portanto, esse manto, se estiver sempre na nossa pele, funciona como um escudo, ok? Depois, outra coisa, manter no sentido de este manto é o responsável por manter os níveis de hidratação da nossa pele, ou seja, deixa toda a hidratação que nós lhe damos, desde a água que ingerimos, desde os compostos hidratantes dos nossos cremes e assim, o manto deixa que eles entrem, mas não os deixa sair, ou seja, não deixa que a nossa pele desidrate, mantenha a umidade normal da nossa pele para que nunca sintamos desconforto. Portanto, como bem, este manto hidrolipídico tem uma função vital na nossa pele e se o perdemos, temos que o recuperar de alguma maneira. E para o recuperar, contamos mesmo com a ajuda do nosso tónico. O tónico e as loções são aquelas que nos vão repor o manto hidrolipídico e repor esse escudo. De seguida, o tónico tem a função de veículo, como disse, prepara a pele para que todos os princípios ativos dos nossos cremes, do nosso sérum, repor o manto hidrolipídico e repor esse escudo. De seguida, o tónico tem a função de veículo, como disse, prepara a pele para que todos os princípios ativos dos nossos cremes, do nosso sérum, vão chegar de forma eficaz à profundeza da nossa pele e assim começa o tratamento que nós necessitamos para nos sentirmos com a pele bonita e saudável. O que é que aplicamos depois do tónico? Muita gente tem dúvidas sobre isto porque umas marcas dizem que é o creme de olhos, outras marcas dizem que é o creme hidratante. Eu sou apologista de uma situação apenas, que é apliquem conforme acharem que tem mais lógica para vocês. Esta é a maneira mais eficaz de acreditarem no vosso tratamento e de o fazerem. Portanto, eu pessoalmente prefiro aplicar primeiro o creme de olhos, porque assim aquela zona já fica selada com o tratamento que é apropriado para a zona. Portanto, depois da limpeza, depois da lavagem, depois do tónico, eu vou aplicar o meu creme de olhos. O creme de olhos é para aplicar não junto do olho, na pálpebra móvel, como muita gente faz, que é apropriado para a zona. Portanto, depois da limpeza, depois da lavagem, depois do tónico, eu vou aplicar o meu creme de olhos. O creme de olhos é para aplicar não junto do olho, na pálpebra móvel, como muita gente faz, e por essa razão aqui há tantas ideias de que o creme, eu faço alergia ao creme, eu não gosto desse creme porque faz-me arder os olhos. Faz porque não está a ser aplicado na zona certa, ok? O creme de olhos tem que ser aplicado nos dedos, portanto é mesmo muito importante que o apliquem conforme eu vos digo. Dedo médio, porque é o dedo que temos menos força, este aqui, e aplicamos na zona óssea. Nesta zona onde sentimos que temos o osso da maçã do rosto, é aqui que deve ser aplicado o creme. Espantadas? Pois é, mas é mesmo aqui que devem aplicar. Massagem o produto depois de colocarem nos dedos e aplicam em movimentos ascendentes, podem até pressionar um bocadinho na têmpora, que acaba por descongestionar e causar até algum conforto, e depois aplicam na linha da sobrancelha até à têmpora novamente. Podem sim fazer algumas massagens, como assim e assim, portanto, no fundo, deixar isso um bocadinho ao vosso critério, desde que seja sempre em movimentos ascendentes. Não tem sentido nenhum empurrarmos o creme para baixo, não é? Porque nós queremos é subir a nossa pele. Portanto, movimentos ascendentes, podem pressionar um bocadinho nas têmporas e depois na linha da sobrancelha. É aqui que devem aplicar o vosso creme. Só um bocadinho, porque eu agora é que estou a ficar desidratada com esta explicação toda, porque a pele é isto mesmo, é extensa. Continuando.
Depois do nosso creme de olhos, vamos aplicar o quê? O sérum. O sérum vem sempre antes do creme, sempre. Qualquer outro tipo de lógica, para mim, não é bem-vinda, porque o sérum tem que vir sempre antes do creme. Pronto, já disse. Agora, é importante que o apliquem, portanto, nas mãos. Digamos que normalmente o sérum, como é altamente concentrado, basta uma bombada nas mãos, aquecem o produto e aplicam em movimentos ascendentes. O sérum não precisa de ser muito massageado, basta que o apliquem desta forma, deslizar no rosto e já está. Basta darmos um minutinho para que ele seja absorvido e de seguida passamos ao creme. O sérum, digamos que é o protagonista do tratamento. Nunca, mas nunca pode ser usado sozinho, ele tem sempre que ser acompanhado com o creme a seguir. É o protagonista do nosso tratamento, porquê? Porque é como se fosse um antibiótico. É ele que vai tratar o problema que nós temos na nossa pele. Se for o envelhecimento, ele vai trabalhar ao nível da ruga. Se for perda de firmeza, ele vai trabalhar ao nível da tonacidade da nossa pele, da elastina, do colagênio. Se for um sérum meramente hidratante, ele vai sim conferir hidratação à nossa pele, através de vários componentes que existem, e vai repor toda a hidratação. Ou seja, existem sérums para todo tipo de problemas da nossa pele e, portanto, não há desculpa para não usar. Agora, é imperativo que o usem porque é ele que vai resolver o vosso problema. E vocês vão perceber porquê, já a seguir. Olha, porquê? Perguntam vocês e muito bem. Porque o creme tem como única função trabalhar à superfície. O creme faz a manutenção da vossa pele. Ou seja, o sérum trata em profundidade ao nível celular da nossa pele e o creme trabalha aqui, na aparência, naquilo que os outros veem e na forma como vocês se sentem à superfície. O que é que eu quero dizer? Quero dizer que o sérum vai mesmo à profundidade da nossa pele, o creme trabalha aqui naquilo que nós vemos, porquê? Porque dá conforto. Se vocês repararem, quando aplicam o creme, há aquela sensação de frescura, de hidratação, de elasticidade, portanto, isto são tudo sensações que ele vai provocar porque faz a manutenção naquilo que nós temos aqui à vista de todos. Portanto, está errado se acham que o creme faz o tratamento sozinho. Não faz. Ele só trabalha à superfície e o sérum vai trabalhar no nosso interior, de dentro para fora, ok? Portanto, ok, superfície. Portanto, again. Por isso já sabem, limpeza, lavagem, tónico, creme de olhos, sérum, creme. Esta é a ordem. E aquilo que eu acredito que funciona na nossa pele. Obviamente, cada um tem a sua própria convicção e deve sempre seguir aquilo que acredita, porque só assim é que o tratamento também vai ter o resultado que nós esperamos. Cada um tem a sua própria convicção e deve sempre seguir aquilo que acredita, porque só assim é que o tratamento também vai ter o resultado que nós esperamos. Falando de máscaras esfoliantes, então é aí que tudo começa, o tratamento extra, os chamados complementos. Depois desta ordem que vos passei, onde é que nós inserimos um esfoliante, onde é que nós inserimos uma máscara? Então, normalmente eu aconselho a fazer o esfoliante no dia da máscara, por uma questão de lógica. Se vamos fazer o esfoliante, que vai limpar em profundidade a nossa pele, porque não aproveitar que a pele está em plenas condições, está super limpinha, e aplicar uma máscara que vai dar, no fundo, tudo aquilo que ela precisa. Vai repor a hidratação, vai dar mesmo tudo o que nós necessitamos para que ela esteja mesmo em plenas condições. Portanto, sabem, esfoliante, máscara. No dia que fizerem o esfoliante, tirem esse dia para fazer um tratamentozinho spa em casa, naqueles minutinhos que vos restam do vosso dia. Então, onde inserir o esfoliante? Depois da limpeza, depois da lavagem, vamos logo inserir o esfoliante. É aqui que o esfoliante entra, porque o esfoliante pertence à gama de limpeza, porque vai desobstruir, vai limpar, portanto, ele pertence a essa fase do nosso ritual. Depois da lavagem, vamos iniciar o esfoliante. Eu digo depois da lavagem, mas atenção, que há esfoliantes que já são sabões, ou seja,
Depois de nós limparmos a nossa pele, existem esfoliantes que fazem mesmo espuma e que podem ser substituídos no dia, podem substituir, aliás, o sabão. Mas isso já são pormenores muito minuciosos que, se tiverem alguma dúvida, se tiverem até algum produto que diz isso mesmo, vocês falem comigo que eu ajudo. Mas no cômbito geral é limpeza esfoliante, limpeza, lavagem esfoliante, e o esfoliante pode ser de 2 tipos principais, ok? Eu estou aqui a generalizar um bocadinho, porque se eu for esmiuçar cada tipo, então nunca mais saio daqui. Então, o esfoliante pode ser com os grãozinhos, aquele mecânico que nós sabemos que sentimos aquelas areias, e pode ser o enzimático, que é ou em creme, que nós não sentimos aqueles grãos, ou líquido, que é só mesmo passar na nossa pele e não precisa de ser enxaguado. Depois de massajarmos a nossa pele, movimentos circulares, suaves, não é? Tratar o nosso rosto como se fosse uma perna, porque a pele do rosto é muito mais fininha, portanto, movimentos circulares muito suavezinhos. Depois de aplicarmos o esfoliante, retiramos com bastante água e a nossa pele está imaculada para fazermos uma máscara de hidratação ou purificante. É aí que entram os estados na nossa pele na definição da máscara que devemos usar. E é isso que eu vou explicar já a seguir, que é agora. Portanto, existem vários estados de pele. Muita gente pensa que uma pele desidratada, confunde pele desidratada com pele seca. Está errado, porque uma pele desidratada não quer dizer que seja uma pele seca. Não. Uma pele desidratada quer dizer que naquele momento da nossa vida, digamos assim, lhe faltam os componentes necessários, os níveis necessários de hidratação para que esteja em plenas condições. Portanto, pode ser devido a um problema de saúde, pode ser devido à temperatura, ao frio extremo, alguma mudança externa, portanto isto pode ter muitas variáveis. Agora, como estados de pele, existem condições. Portanto, pode ser devido a um problema de saúde, pode ser devido à temperatura, ao frio extremo, alguma mudança externa, portanto isto pode ter muitas variáveis. Agora, como estados de pele existem pele desidratada, pele sensível ou pele hiperpigmentada. Ou seja, a pele desidratada é uma pele que, em determinado momento, como disse, falta-lhe hidratação, em que nós, se fizermos uma esfoliação, um tratamento adequado, rapidamente ela normaliza e aí sim é que se revela o verdadeiro tipo de pele, se é uma pele normal, mista, oleosa, seca ou muito seca. Depois temos a pele sensível, que muita gente diz, eu tenho a pele sensivelmente adequado, rapidamente ela normaliza e aí sim é que se revela o verdadeiro tipo de pele, se é uma pele normal, mista, oleosa, seca ou muito seca. Depois temos a pele sensível, que muita gente diz, eu tenho a pele sensível. Ok, pode ter, mas também pode ser só em determinado momento, por causa também de fatores externos, mesmo internos. O nosso organismo pode não estar nas melhores condições e tudo se revela na nossa pele. A pele é o espelho daquilo que se passa muitas vezes cá dentro. Depois temos o caso da pele hiperpigmentada, ou seja, em determinado momento, ou porque engravidou, ou porque não teve os devidos cuidados na proteção solar, ou porque tirou o buço, ou fez depilação a laser, ou fez uma esfoliação e expôs severamente ao sol, pode resultar numa pigmentação. Portanto, isso são tudo estados que podem ser tratados. No caso da pigmentação é um bocadinho mais difícil, porque a maior parte das vezes, ou quase sempre, não dá mesmo para ser reversível. Ou seja, é uma coisa que nós podemos depois prevenir para não piorar, ok? Portanto, estes são os estados de pele. É importante que percebam que há diferenças neste tipo de condições. Porquê? Porque isso é super importante na escolha do vosso tratamento. Se forem procurar um aconselhamento e assim, se não souberem distinguir o que é o vosso tipo de pele do vosso estado de pele, ou seja, olhando para vocês, muitas vezes até têm maquilhagem, é difícil fazer um bom diagnóstico, mas mesmo que seja sem maquilhagem, se olhar para uma pele macilenta, que realmente está com aquele aspecto acinzentado, muito baça, é importante perceber se não será mesmo só um estado, ou seja, devido à falta de cuidado, stress, fatores externos ou mesmo internos. Porque se eu aconselhar o uso de um produto para pele seca,
para uma pele que se calhar até é mista ou oleosa e está a passar por esse processo, a cliente, vocês não vão gostar, a cliente não vai gostar do tratamento e não vai vai se desmotivar. Por isso é que é importante realmente haver alguma ponderação, alguma calma a fazer o diagnóstico, porque tudo começa com o diagnóstico apropriado da nossa pele, seja por profissionais, seja mesmo por vocês. Tirem a maquilhagem, tirem completamente a maquilhagem, olhem ao espelho e digam para vocês mesmos aquilo que vocês veem. Se é uma pele com uma aparência, uma cor bonita, que tem uma coloração, onde falo em bronze, falo em... se não é uma pele acinzentada, baça, se é uma pele que está até com alguma coupe rose, que é aquela vermelhidão nas maçãs do rosto. Portanto, observem esses tipos todos e se precisarem de ajuda, vão a um profissional que vos saiba aconselhar, perguntem-me, façam aquilo que realmente vocês acreditarem que devem fazer para que consigam ter a pele que vocês idealizam para vocês, porque é possível, basta que haja um bom diagnóstico, um bom tratamento e tirem aqueles 10 minutinhos do vosso dia, de manhã e à noite, para fazer o tratamento. Não é difícil, acreditem em mim, e vale muito a pena. Portanto, já sabem, espero que tenham gostado deste vídeo. Ele é um bocadinho longo, mas de outra maneira era impossível, porque é importante abordar todas as fases de tratamento, todos os tipos e estados de pele. Qualquer dúvida, qualquer questão que vocês tenham, qualquer dúvida, mesmo em relação a produtos que tenham, mandem uma fotografia, perguntem-me que eu respondo. Já tenho recebido bastantes dúvidas em relação a isto, porque é um tema bastante extenso. O mercado oferece inúmeras soluções e uma pessoa a dada altura sente-se inundada com tanta informação e não sabe bem fazer a triagem daquilo que é importante para si. Portanto, eu estou aqui, existem inúmeros profissionais a quem podem pedir ajuda, não deixem de procurar saber aquilo que é melhor para vocês. Porque sem uma boa pele, a maquilhagem, essa, não sobrevive. E muitas das vezes eu quero fazer mais e melhor e não posso, porque a pele não está nas devidas condições. E acreditem em mim, é como pintar numa tela suja. Um pintor não consegue um quadro bonito e nós, maquilhadores, sofremos do mesmo problema. Muitas das vezes queremos um resultado imediato, para isso contamos com a ajuda dos primers, das bases, dos corretores, mas acreditem em mim, uma pele perfeita ou cuidada que seja, o resto nós tratamos e nós conseguimos um resultado brilhante. Por isso, disponham se precisarem da minha ajuda e espero que gostem deste vídeo, porque ele foi feito mesmo a pensar em vocês. Um grande beijinho e brilhem!